Boa noite, Padre Fábio. Boa noite, Anderson. Como Meu vai? querido, sua bênção. Deus abençoe, coisa boa. Olha, Padre, muito obrigado, viu, por aceitar esse convite. E o senhor que tem tanta propriedade para nos falar sobre Nossa Senhora. Eu fiquei muito feliz do senhor aceitar o convite, né? Arcoverdense, filho de Nossa Senhora do Livramento, e hoje a gente vai poder partilhar sobre Nossa Senhora. Lembro no simpósio de Mariologia, quando o senhor falava sobre os dogmas marianos, sobre a dimensão da mariofania, o quanto aquilo despertou o desejo de estudar mais a figura de Nossa Senhora, que muitas vezes a gente não tem essa delicadeza, a gente não tem tanto observado esse estudo, né, mariano. Então, o senhor tem alguma consideração inicial? Então, eu dou graças a Deus por esse momento, Anderson, mais ainda de estar contigo, né, arcoverdenses, uma amizade de muitos anos, longas experiências, ricas experiências, filhos da mãe do Livramento em Arco Verde. Então, espero que essa noite a gente possa ajudar as pessoas a refletirem, iniciando o mês de maio, sobre esse tema que é tão atual, tão importante, mas que ainda, muitas vezes, é tão confuso, não tem muitas explicações. Você vai procurar alguma coisa, também não é que tem muita coisa nas livrarias, enfim. Então, é um tema muito pertinente, eu acho que o título que você colocou chamou muito a atenção, como você já havia falado. A gente vai vendo o pessoal chegando, mas, Padre, para a gente começar, eu preparei umas perguntinhas aqui, que eram minhas dúvidas, e a gente vai fazendo esse bate-papo, porque eu sei que o senhor tem como nos apresentar, né? Padre, como é que surge a Mariologia como ciência? Qual a necessidade da Mariologia enquanto ciência? Então, Anderson, a Mariologia como ciência, ela não é tão antiga, se a gente for levar em conta a história da igreja, 2000 anos. A Mariologia vai se tornar uma disciplina, um curso, bem depois. É de Trento para cá que a gente começa a pensar, alguns teólogos começam a escrever, sobretudo teólogos italianos e espanhóis. Eu poderia até dizer que é o teólogo Soares, aquele que inicia os estudos sobre Nossa Senhora e escreve o primeiro manual sobre Nossa Senhora na Espanha. Depois, isso chega também na Itália, vai se difundindo. Então, de um manual, a gente começa a pensar que é hora de ter aquilo que a gente vai chamar, numa linguagem mais acadêmica, um tratado epistemológico de Mariologia. Até porque a Mariologia era dada desde sempre, não é que é uma coisa que era descartada, porque a gente tem a Mariologia lá no 3º século do cristianismo. E aí, quando as faculdades começam a ensinar, a Mariologia estava ligada à Cristologia. Era uma única coisa. Só que depois a Mariologia ganhou corpo. Então, a gente poderia dizer que em 1700, por aí, a gente começa a ter manuais e se começa a escrever e a também termos aulas de Mariologia. Mas, se você quer que eu seja bem mais sincero, a Mariologia mesmo, em sala de aula, com tudo aquilo que hoje ela tem direito, começou muito recente. Com João Paulo II, o Papa Com João Paulo Mariano. II. Isso. Então, Então, Padre, não tem como correr. Diga aí. quando a gente pensa no estudo mariológico, Maria se faz muito presente no senso da comunidade, no coração da comunidade, da igreja como um todo. E o que é que acontece? Eu percebo que nós muitas vezes nos apegamos muito a Nossa Senhora enquanto fé, e muitas vezes criamos um devocionismo, um fideísmo, eu diria. Né? A gente tem essa dimensão do fideísmo em relação a Nossa Senhora, que aí seria um empecilho esse fideísmo no estudo da Mariologia, o Então, devocionismo. veja, em alguns aspectos, a gente tem que considerar que o estudo de Nossa Senhora nasce do senso comum dos fiéis, que não é um fideísmo, é a fé genuína das pessoas. Desde os inícios, isso é muito visível. Mas há um perigo na tua pergunta, e foi ótima,
Porque o fideísmo pode levar as pessoas a um devocionalismo e as pessoas não aprofundarem a figura de Maria. Por exemplo, o mês de maio é um exemplo disso. A gente vive ele na devoção. Mas quem será que está parando para refletir, para estudar, para se aprofundar? Eu digo até mais ousadamente, para imitar Nossa Senhora e viver Nossa Senhora. É uma dimensão que não é muito clara no cristianismo católico. Então, é mais a devoção, o fideísmo chamado, mas pouca formação sobre Maria. Entendi. Porque o fideísmo, nessa perspectiva, afastaria a razão, né? Então, para o estudo de Nossa Senhora, sem essa dimensão da racionalidade, esse aspecto muito até acentuado em relação a Nossa Senhora pode se tornar um problema enquanto estudo, enquanto objeto de estudo, né? Com certeza, Anderson, porque o fideísmo, como você bem disse, arranca a razão. E para a gente fazer uma boa teologia, a gente precisa de razão. Você ensina filosofia e é importantíssimo que o bom estudioso de teologia tenha também uma boa filosofia. Então, há uma complementariedade aí, a gente não pode deixar de lado. Mas o risco é esse. Até estudiosos mesmo fazem críticas, é porque eles vão dizer que não precisa estudar Maria, porque basta a devoção. E aí termina acontecendo aquilo que eu chamo feijão com arroz nas igrejas, que a gente nunca tem uma coisinha a mais para dizer de Nossa Senhora, porque a gente se contenta com o pouco. E aí terminamos ficando naquilo que eu vou, entre aspas, chamar de uma formação mariana muito rala, muito sem sentido, baseado só talvez nas analogias lá da tradição e sem um aprofundamento maior. Fábio, e quando a gente para ver, até no tema eu colocava Mariofania, mas a gente não poderia passar direto para Mariofania sem ter esse aparato da Mariologia, né? Do que se trata de fato a Mariologia. Mas quando a gente fala de Mariofania, o que vem a ser de fato a Mariofania? Muito interessante. Quantas pessoas pararam esses dias perguntando, né, Mariofania, Anderson, do que se trata? Eu queria que o senhor nos trouxesse, assim, já que o senhor tem tanta propriedade. Então, Anderson, vamos lá. Mariofanias é um vocabulário que é bem desconhecido. Eu acho que se você até usar com alguns estudiosos de teologia, eles vão ficar meio dizendo por que essa terminologia, para que inventar essa terminologia. E a mariofania é importante, porque mariofania é uma terminologia onde a gente tem que, na etimologia da palavra, entender o quê? Maria, mariofania. As fanias seriam as teofanias, ou seja, manifestações. Na Bíblia existem várias manifestações de Deus. A maior manifestação de Deus, a maior revelação de Deus é Jesus. E a mariofania seriam o quê? As manifestações de Nossa Senhora. Partindo de quê? Daquilo que a gente vai chamar de aparições. Então, a gente pode chamar as aparições de mariofanias. Ou seja, manifestações, revelações de Nossa Senhora no hoje da história. Isso seria a mariofania. Do mesmo jeito que a gente na Bíblia usa teofania, que são as manifestações de Deus. Cristofania, as manifestações de Cristo. Mariofania, as manifestações de Nossa Senhora, que a gente vai chamar de aparições. Padre, e assim, eu estava pensando, né, vendo, existem tantas mariofanias, né, e muitas que se criam, que se dizem que foram mariofanias, que se diz que foram mariofanias. Mas qual é o critério que a igreja assume e percebe para dizer que essa mariofania é real, é reconhecida pela igreja? Quais são os aspectos para a igreja para oficializar essa mariofania? Ótima pergunta, Anderson. Não dá para a gente falar de mariofania sem tocar em algumas coisas. A primeira seriam manifestações de Nossa Senhora, revelações de Nossa Senhora, aparições de Nossa Senhora.
Então, se eu disse há pouco que a manifestação de Deus por excelência é Jesus, então esse é o critério fundante. Ou seja, Deus já se revelou a nós em Jesus Cristo. Isso aqui não se discute. A grande revelação de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eu admitir, dizer, constatar que Nossa Senhora apareceu, que teve alguma mariofania, eu preciso desse dado, ou seja, de que aquela revelação de Nossa Senhora não fere a revelação de Jesus Cristo. Isso aqui, Anderson, está lá no Catecismo da Igreja Católica, nos números 66 e 67. Lá, falando da revelação de Cristo, se utilizando até de textos bíblicos, como o prólogo de João, no capítulo 1, mas também como o prólogo da primeira carta de João, onde o evangelista deixa claro as manifestações de Deus, sobretudo a encarnação. A igreja diz que podem existir outras revelações fora a de Cristo? Podem. Elas vão ser chamadas de revelações privadas, revelações particulares. Privadas aqui seriam particulares, que foram dadas a alguém. Então, pode olhar que nas mariofanias, a revelação é dada a alguém especificamente, né? Que são os chamados videntes. Mas a igreja, para admitir uma mariofania, para reconhecer, é o vocabulário que usamos, a igreja precisa que, depois de uma boa análise, essa análise começa sendo feita pelo bispo da diocese, onde houve a mariofania. Depois ele chama peritos, ou seja, estudiosos de mariologia, estudiosos de direito canônico, estudiosos de história, médicos, psicólogos, psiquiatras, para poder dar um parecer daquilo que está acontecendo. Então, feito o estudo, a primeira coisa que o estudo vai levar em conta é olhar se a revelação não fere a revelação de Cristo. Porque se ferir a revelação de Cristo, aqui a gente já elimina automaticamente. Agora, se ela reforça, nos ajuda a entender, compreender a revelação de Jesus no hoje da história, aí sim é um passo possível para a igreja aprovar, reconhecer. Entendi. É bonito a gente ver esse cuidado, né? Que tudo passa pelo evento Jesus Cristo na história e com uma grande revelação, né? Aquele que nos redime. Então, padre, a gente, quando preparava, a gente ia pensando, né, nessas três aparições, nessas três mariofanias de Fátima, Guadalupe e Lourdes, né? E assim, eu acho que seria interessante a gente destacar logo de cara os elementos que tem de comum, né? O senhor já deixou claro que existe essa conformidade à revelação de Cristo, né? Então isso já é pleno, já tem toda essa perspectiva, mas quando a gente fala de Fátima, Guadalupe, Lourdes, quais são os elementos assim, que a gente pode perceber uma grande convergência? Então, Anderson, ótima pergunta. Quando você fez a publicação da live, colocou as três grandes aparições, as três grandes mariofanias, creio que são as mais expressivas da história. O que a gente tem em comum, levando em conta o que eu acabei de falar, é justamente o quê? A revelação de Cristo. Todas três não fazem outra coisa senão reafirmar, explicar, deixar mais claro aquilo que foi a revelação de Jesus. Então, em nenhum momento dessas três aparições, Nossa Senhora aparece querendo fazer a doutrina dela. Não, ela apresenta a de Cristo. Esse é o primeiro elemento. E o que é falado em comum nas três aparições? A primeira coisa é a oração, o convite à conversão
a penitência, a oração do Santo Terço. Depois a gente vai ter umas peculiaridades de cada uma, mas se a gente for espremer as três, nós teríamos oração, e aqui a gente não está ferindo nada do que Nosso Senhor disse. Ele é o primeiro modelo de oração. Se Nossa Senhora está pedindo para a gente rezar mais, então ela está reforçando o que o Filho já dizia: rezar. A conversão, a penitência. Penitência essa aqui, que muito presente nas aparições, é vista como sacrifício. Em algumas perspectivas, como reparação. Ou seja, reparar as ofensas que são feitas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses elementos aqui estão muito claros nas três aparições que a gente vai comentar aqui. Esses pontos são unânimes em Guadalupe, em Lourdes, em Fátima. Também acho que a questão de sempre se revelar a pessoas que muitas vezes não seriam a princípio intelectuais, não seriam pessoas de renome, de posses para a sociedade específica, mas a gente vê nas três, né, Juan Diego, Bernadette Soubirous, Lúcia, Jacinta e Francisco, todos os personagens, que são esses videntes, são pessoas extremamente frágeis, extremamente simples, né? Ótimo, Anderson. Esse é um detalhe importantíssimo. Os videntes. Então, olhando a aparição, estes elementos, olhando aqueles que recebem as aparições, os videntes, todos são pessoas simples. Juan Diego, de Guadalupe, Bernadette, os três pastorinhos lá em Fátima, são pessoas simples do povo. Depois, Anderson, tem uma coisa importante também para dizer. Eles não eram os santos e os piedosos. Antes das aparições, não. Eram pessoas do povo. Eles eram católicos? Eram. Eles receberam os rudimentos da fé? Receberam. Mas não eram pessoas... Acho que Santa Bernadette não tinha feito nem a primeira comunhão ainda, né? Perfeito. Ou seja, eram pessoas simples e tinham uma vida de fé muito simples. Eles estavam aprendendo os primeiros passos do cristianismo. Depois, eram todos crianças, adolescentes. Eles não tinham noção de muita coisa. Então, porque às vezes alguém pode dizer: eu queria tanto ver Nossa Senhora, eu queria ter uma aparição, mas eu sou muito pecador, ela não vai aparecer a mim. Nas aparições isso não fica claro, certo? Isso aqui é moralismo da pós-modernidade e uma ideia um tanto quanto imaculada e pura das coisas, quando lá as coisas foram muito simples, muito simples. Então, olhar para os videntes é reconhecer que o que Deus fez em Maria, humilde serva do Senhor, ele faz também nos videntes. Eram os mais simples, os mais humildes. Aqueles que ninguém esperava nada, que justamente o Nosso Senhor se manifesta. Nossa, é belo, né? Assim, essa opção pelo simples, né? E que muitas vezes se traz essa dimensão de santidade como elemento sine qua non para chegarmos a essa dimensão da presença de Nossa Senhora. Sim, mas falando, vamos deixar a Fátima por último, que eu acho que é o que traz toda essa questão mais específica e mais a gente abre espaço para o pessoal fazer as perguntas também. Vamos começar por Guadalupe. Quando a gente vê a aparição de Guadalupe, eu acho que ela é extremamente forte e tem todo esse caráter de milagre mesmo, de cara, pela própria prova. Existe uma prova aqui, que é a própria imagem, né, que está no manto de Juan Diego. Mas eu quero que o senhor veja assim, como maior elemento, sabendo que nós estamos lidando com períodos específicos, né, eu até anotava, que existe um tempo entre essas três aparições. A de Guadalupe é 1531, né? Já a de Lourdes, 1858, e a de Fátima, em 1917. Então a gente pode perceber, né, 200 anos praticamente, em uma aparição para outra. A anunciar de Fátima e Lourdes, que chegam a menos de 100 anos, na verdade, né, de Lourdes para Fátima. Mas assim,
Qual esse elemento que a gente poderia destacar mais forte em Guadalupe? Então, Anderson, Guadalupe, a gente pode dizer ainda hoje, assim, sem sombra de dúvidas, que é a maior mariofania da igreja, né? É aquela que cala até os céticos. Porque se a gente fosse deter na história, Nossa Senhora vai ao México, aparece a um índio, né? Num tempo bastante difícil, né? De independência daquele país, de revoluções, e aparece para um índio simples. As aparições são poucas, considerando-se as aparições outras, né? São 4 aparições a Juan Diego, são poucas, se a gente comparar as outras, e sobretudo as últimas, mas o que fica claro ela deixa claro lá que o nome dela é a verdadeira Mãe de Deus. Esse é um primeiro elemento. Então aqui a gente tem um dogma importante, Anderson, o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora, né? Quando o índio pergunta quem é, ela diz que é a verdadeira, ela enfatiza na verdadeira Mãe de Deus. Então, isso aqui é um dado importante. Depois, quando, diante da incredulidade do bispo, dos que os cercam, as flores aparecem em um tempo onde não era primavera, estava frio, e aparecem flores específicas de uma região que não é a região onde aparecem as flores. E quando o índio leva as flores e da tilma do seu manto brota a imagem de Nossa Senhora tal qual a aparição, então aqui nós temos uma aparição única na história da humanidade. É tanto que os estudiosos, até a NASA já estudou a tilma, o manto, que está lá em Guadalupe, no México. Eles estudaram e eles também se impressionam com o que veem. Porque passados 500 anos, está lá intacto. A tilma está lá. E a própria tilma, ela se desfaria pelo decorrer do tempo, porque o material que ela é feita é uma espécie de palha, né, que se desfaz rapidamente. Perfeitamente, porque é o material usado por eles, pelos índios da cultura. Então, se desfazeria, não está lá intacto. Depois, quando você vai nos detalhes da imagem, você encontra muitas coisas importantes. E aí a gente tem 3 aparições e você me perguntou aquilo que é o mais importante. O mais importante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, uma é o característico dela e outro é um detalhe que eu posso fazer analogia com outras aparições e matar uma curiosidade também teológica de Nossa Senhora. Então, a primeira coisa, muito bem, olha aí. Meu professor bom é esse, ó, mostrando a tilma. Sim, mas qual o senhor ia falando? Então, vamos lá. Os olhos da imagem. É aí que está aquilo que dobra até os céticos. Quando foram estudar os olhos da tilma, os olhos de Nossa Senhora lá na tilma, os estudos mostram que, fazendo uma análise aprofundada várias vezes dos olhos, fica visível dos olhos dela as 12 pessoas que ali se encontravam na hora em que o índio abriu a tilma, jogou as flores e a tilma apareceu. A imagem olhou para aquelas pessoas, era uma imagem viva, imprimiu nos olhos. Aqui eu deixei alguns recortes dessas estampas, inclusive. A gente consegue aproximar e ver a figura de 2 idosos, né? Ver um índio numa posição de piedade mesmo, e a gente consegue visualizar ainda também uma família, todos com características indígenas, e essas imagens elas constam na pupila, né, no olhar de Nossa Senhora de Guadalupe, como o padre está dizendo. Ótimo, com as imagens fica melhor ainda, né? Porque isso aí
é uma prova que até os céticos se dobram. Então, partindo desse dado aqui tão importante, antes de ir para o outro, é por isso que em Guadalupe, biblicamente, se tirou tanta coisa dessa aparição, teologicamente também, mas um dado concreto acontece ali naquele país. Que os estudiosos dizem, guadalupanos somos todos. 100% do México é guadalupano. 90% são católicos. Por quê? Porque Nossa Senhora calou uma nação, dobrou uma nação. Para quê? Para revelar-se como mãe de Deus e para dar uma mensagem àquele povo tão sofrido. Então, é uma história que não só tem um entendimento teológico, bíblico, doutrinal, mas é uma história que também tem incidências na vida da história do México, seja politicamente, socialmente, economicamente, em todos os sentidos. E é o santuário mais visitado de Nossa Senhora no mundo. No mundo. Eu acho interessante, mais de 20 padre, milhões. porque é muito forte no México toda essa dimensão de pertencimento à Nossa Senhora de Guadalupe, como o senhor diz, né, que a população é guadalupana. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e descobri que até a população carcerária utiliza as tatuagens com Nossa Senhora de Guadalupe como uma forma de proteção. Então, aqueles presos que usam imagem, fazem uma tatuagem de Nossa Senhora de Guadalupe, são aqueles presos protegidos, e nenhum outro presidiário tem coragem de mexer com esse preso, porque ele é protegido e guardado por Nossa Senhora de Guadalupe. Não é um exemplo a ser seguido a necessidade da tatuagem, tampouco ir para o presídio, né? Mas, assim, é um elemento que eu acho muito interessante, e quando a gente parte também para entender a Constituição do México, que gerou a Revolução Cristeira, né? A Constituição, que a gente vai fazer uma live com o doutor José Lira, que estudou muito isso, e a gente pode perceber a infinidade de mártires do México, que morrem gritando Viva Cristo Rei, e lutam pela firmeza de sua fé, o direito de serem católicos, fizeram um boicote econômico, a gente vê uma grande produção de santos, de beatos, né, sobretudo a grande quantidade de mártires produzidos no século XX no México, né, e até o desejo do presidente Plutarco de Cádiz, que queria rasgar Guadalupe. Era uma questão de necessidade que incomodava o Plutarco de Cádiz, que era o presidente. Ele se irritava profundamente, porque o México, diante do quadro de Guadalupe, ele cala. E nós também nos calamos, né? Então, por isso que tinha a necessidade tão forte de Cádiz rasgar e destruir Guadalupe, porque é uma prova assim, que nos deixa perplexos, vamos dizer assim, não perplexos, anestesiados, né? Eu diria que ficaria mais bonito o termo. Ótimo, Anderson. Eu creio que o que você complementou agora é importantíssimo. É uma aparição que é a aparição da história da humanidade. Guadalupe, né? Se a gente for levar em conta os estudos, as análises, tudo aquilo que brotou daquela aparição é muito importante. E mais um detalhe importante que a gente também poderia dizer. Nossa Senhora apareceu grávida. Isso é um elemento que muitos desconhecem. É uma realidade que muita gente não conhece. A gravidez. Por quê? Vejam bem. Porque na Mariologia, estudando as mariofanias, teologicamente, a gente vai ter Nossas Senhoras sem o menino, como a belíssima que está aí do seu lado, a imagem aí de Nossa Senhora no ícone, com o menino nos braços, né? As imagens de Nossa Senhora, teologicamente, todas elas deveriam ser desse jeitinho aí, Anderson. Teológico. Por quê? Porque o centro é Cristo. O tempo todo. Nossa Senhora não quer nos mostrar outra coisa senão Cristo. Então, quando as aparições começaram, alguns teólogos ficavam receosos com imagens de Nossa Senhora sem o menino.
Então, como é que uma aparição acontece e a gente não tem nenhum indício dessa relação com Cristo? Tinha nas mensagens. Então, Guadalupe tem um detalhe. Pode olhar que na tilma ela vem com uma cinta própria que na cultura dos mexicanos significa justamente que usam as mulheres grávidas. Então, é um anúncio de uma mãe que vem grávida falar à humanidade. Por isso, o subtítulo que você colocou foi ótimo. Maria toca a terra. A Virgem Maria vem nos falar alguma coisa por estas aparições. E veio em Guadalupe grávida. Então, veio com Nosso Senhor. Então, teologicamente, isso aqui ganha um sentido maravilhoso, porque ela vem reforçar a revelação de Jesus. E também, assim, eu acho que traz uma certa confusão quando a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe vai a Juan Diego, ela traz os elementos que são próprios da cultura indígena, as estrelas, o sol, né, a lua debaixo dos pés, que também, ao mesmo tempo, são os elementos da Virgem, do Apocalipse, né? Mas, assim, traz toda uma confusão, porque o índio tem toda essa perspectiva da adoração já aos astros. Então, pode-se abrir uma certa margem para a confusão de Juan Diego. Perfeito. Por exemplo, na imagem, tem aquele aspecto fluorescente nas costas, né? Que, se a gente for estudar, na cultura deles, é para falar de quem? Das divindades. As divindades tinham aquele brasão por trás. Então, para a cultura deles, há um peso Nossa Senhora aparecer com tudo que é característico deles e ainda com um sinal que era o sinal das divindades. Então, é como se estivesse dizendo aos índios aquilo que talvez Juan Diego não soubesse dizer, não pudesse falar. E por isso o coitado também sofreu tanto. Deve ter sido muito incompreendido, e é tanto que a gente passou um bom tempo, não é, Anderson? Você que é um estudioso da vida dos santos, eu admiro muito esse jovem, porque ele é apaixonado pela vida dos santos. Você que estudou tanto a Preciso vida ser dos santo, porque santos. tá longe, viu, padre? Mas você que estudou muito. Mas eu me vejo num lugar assim, olhando para as vidas deles, eu acho que eu me sinto impulsionado a cada vez mais buscar, mas tô longe. Cada vez mais, eu disse, meu Deus, me Mas converta. o importante é que está buscando, meu filho. O importante é que está buscando essa vida santa. Então, voltando. Juan Diego foi canonizado bem depois de muitos anos da aparição, justamente porque havia essa incompreensão com relação a aquilo que ele transmitia, aquilo que era a aparição para a época, enfim. Então, eu acho que a canonização de Juan Diego marca um ponto final em tudo aquilo que foram as complicações do entendimento da história dele, para que a aparição se torne mais ainda visível e clara na história da igreja. E só para a gente ir para Lourdes, né? Padre, tem até eu acho bonito, eu fiz questão de trazer as ilustrações, né? Maria e Juan Diego sob o manto dela, e Nossa Senhora ela faz questão de trazer essa perspectiva de dizer assim, não estou eu aqui, que sou tua mãe, né? Ela vem trazer esse pertencimento, eu sou tua mãe, né? Para Juan Diego ir atestar e testemunhar tudo aquilo que ele tinha visto, ela não abandona e ela faz questão de dizer, eu estou aqui, eu que sou tua mãe. Eu acho belíssimo esse aspecto. Ótimo, Anderson. Biblicamente, a gente pode, bebendo da fonte da aparição, e aonde? No Calvário. Eis a tua mãe, eis o teu filho. Né? Então, Nossa Senhora reafirma essa certeza, que eu creio que essa frase que você usou, Anderson, é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Não ter medo, não sou eu a tua mãe? Confia. Então, que a gente possa, bebendo da fonte de Guadalupe, compreender que somos filhos. Essa pertença à Nossa Senhora é muito bonita também no final. Obrigado por ter ressaltado esse detalhe.
Nossa, eu não tinha parado para fazer essa analogia ao evento da crucificação, ao evento do Calvário, né? Nossa, que belo, me tocou bastante. Só em falar assim, nossa, que belo, né? Que belo. Vamos agora para Lourdes. Vamos a Lourdes. Não, e é interessante, né? A gente agora vai para o ano de 1858 e Nossa Senhora ela vai aparecer, vai trazer essa dimensão para uma jovem, a Bernadette de Soubirous. Exatamente. Lourdes. Lourdes na França. Bernadette, como você já falou aqui na live, ainda não tinha nem feito primeira comunhão, era uma criancinha. E, junto com suas amigas, vai buscar a lenha e se depara com uma mariofania, uma aparição de Nossa Senhora, lá naquela gruta, a famosa gruta de Lourdes. O que é que a gente poderia ressaltar dessa aparição de Lourdes? Talvez eu seja muito suspeito, viu, Anderson, para falar de Lourdes, porque eu reconheço o que eu disse antes, Guadalupe é a aparição, mas a aparição do padre é Lourdes. Meu coração está em Lourdes. Né? Assim, eu nunca fui a Guadalupe, tenho vontade de ir, se Deus me conceder essa graça, um dia irei, mas Lourdes fala muito, é um lugar muito significativo. E o que é que a gente poderia destacar de Lourdes? É uma aparição muito simples. Eu acho que lá Nossa Senhora revela um rosto de muita simplicidade, de muita humildade, apresentando-se justamente a uma Bernadette de uma família pobre, paupérrima. Né? Você vai conhecer os lugares de Bernadette, você fica impressionado com os sofrimentos que aquela jovem viveu, passou em toda a sua vida e as tantas dificuldades que enfrentou, porque também não foi fácil para ela, com as aparições, o não entendimento das pessoas, até mesmo da igreja, com relação ao que estava acontecendo. E é tanto que depois que reconheceram, ela pediu até para sair de lá, foi para um convento, para evitar a fama. Então, vejam que Bernadette é a típica santidade dos não holofotes, né? Dos não muitos aplausos, e ela quis fugir disso e se recolher. Perfeito. Essa é a Bernadette Soubirous. Linda imagem. Aqui também. Linda imagem. Tinha deixado preparado para a gente ir endossando as aparições. Essa é a casa onde a Bernadette se encontrava e viveu sua vida, uma casa de muita simplicidade e pobreza. A pobreza era extrema, muito pobre, passou por muitas dificuldades. E naquela época também, pelo que a gente sabe da história, era uma adolescente muito frágil, até de saúde mesmo, né? Mas teve a graça de receber 18 aparições de Nossa Senhora. Então aqui a gente já tem o evento quando Bernadette vai ao encontro, quando ela vai ao encontro do padre a pedido de Nossa Senhora, e ela determina e ela vai ao padre pedir para que seja construída uma igreja na localidade. E Bernadette vai envergonhada, né, dizer ao padre que tinha visto essa senhora. E ela não é acreditada, ninguém acredita no que a simples Bernadette, a menina que tinha todo um déficit intelectual, uma simplicidade, uma pobreza, na verdade, a gente poderia dizer. E ela vai dizer que viu a Virgem e que a Virgem pede a construção de uma igreja naquele local. Né? Então, diante disso, a gente vê esse fato de que ela não foi acreditada, o padre mesmo não acredita, e essa menina vai a Nossa Senhora novamente. Na verdade, Nossa Senhora vem até ela, na verdade, né? Para a gente ser mais feliz. E nesse momento, qual a resposta de Nossa Senhora para essa menina? E essa menina vai ao padre e diz: perfeitamente, a grande mensagem de Lourdes, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Nossa, eu me arrepio até, padre, quando falo, porque Nossa Senhora ela teve essa
essa comunicação. Eu acho que Nossa Senhora, ela deve ter ela deve ter, não, ela tem todo um cuidado com a igreja, é mãe da igreja, mas eu acho bonito que Nossa Senhora parece que vai ler um documento do Papa. Deixa eu ler o que a igreja está produzindo, porque há 4 anos antes, o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Então, nisso a gente consegue ver um elo direto entre a aparição de Nossa Senhora de Lourdes e o dogma da Imaculada Conceição. Perfeito. Como em Guadalupe, as primeiras palavras dela reforçam a maternidade, em Lourdes, ela reforça o dogma da Imaculada Conceição. Né? É justamente as palavras "Eu sou a Imaculada Conceição" que marcam o ceticismo do padre, da igreja, das pessoas que até então não acreditavam, mas quando escutam ela dizer, nas palavras do dialeto dela, né? Porque ela não diz nem no francês, é no dialeto. Então fica mais entendível para as pessoas no dialeto, que é a Imaculada Conceição, e isso aqui confirma, como você bem disse, o dogma que há 4 anos antes o Papa havia proclamado, ou seja, que Maria foi concebida sem pecado original. Então, uma vez que ela confirma isso, então, dali agora, se começa a ter um novo olhar. Eu creio que a revelação do dogma e a gruta com a fonte que nasce da aparição, onde Bernadette vai cavar lá nos seus pés e vai nascer a gruta, vai nascer aquela fonte ali, que até hoje acorrem milhões de pessoas para ir até aquela fonte, até aquela água viva, fazendo uma analogia ao Evangelho de João 4. Esses 2 momentos são marcantes nas aparições de Lourdes. Né? Digamos que a fonte é o sinal também muito forte, não só o dogma, mas também a fonte, para todos aqueles que ali acorrem e os milagres que começam a acontecer com as pessoas que acorrem àquela água. Isso fica muito nítido nos primeiros dias, quando as pessoas vão lá visitar, né, e bebem da água e são curadas de várias doenças. Então, há um sinal visível ali da manifestação de Deus. E quando hoje a gente fala do que Lourdes se tornou, né, porque Lourdes é hoje uma basílica imensa, né? A Basílica Nossa Senhora de Lourdes, até fiz questão também de trazer hoje a imagem, uma gruta, que era uma gruta sem visibilidade, uma espécie de lixão. Hoje é um grande templo dedicado à Virgem. E agora uma imagem que eu faço questão de trazer para que a gente possa ver e discutir é o corpo incorrupto de Bernadette Soubirous. Bernadette que se mostra, né, que veio a óbito, mas que ainda hoje está com seu corpo incorrupto. O que isso vem significar? Qual é a mensagem que o corpo incorrupto de Bernadette deixa para a humanidade hoje? Então, Anderson, eu com certeza creio que, até olhando as histórias dos corpos incorruptos, porque são vários, né? Você estuda os santos e sabe que tem muito santo incorrupto. Mas o de Bernadette também chama a atenção. Eu não tive a graça ainda de ver, mas os estudiosos dizem que dos corpos incorruptos é aquele que está mais nítido, né? Mais perfeito. E o que é que esse corpo tem a dizer? Eu creio que ele tem a dizer muito. Ele tem a dizer a humildade de Bernadette e a humildade de Nossa Senhora. Eu creio que é um princípio mariano, humildade. E acho que é uma das coisas que, quando a gente fica muito no fideísmo, você começou com o devocionalismo, fazendo perguntas, a gente esquece as virtudes, Anderson. E eu acho que a gente precisa olhar para Nossa Senhora por aí, partindo da virtude. E a humildade é a grande virtude de Nossa Senhora e de Bernadette. Então, a humildade dela exala daquele corpo incorrupto. Depois, toda a mensagem que emana ali de Lourdes. Né? Eu estou vendo que tem irmãos e irmãs aí, Verônica, que está dizendo, lembrando da nossa viagem, Anderson, porque está fazendo 1 ano,
Vai fazer um ano agora, final do mês, que eu estive lá em Lourdes com algumas pessoas que estão aí no grupo, e os saúdo, as saúdo. Ah, E nossa, é belíssimo tirar desse corpo incorrupto. Então, primeiro a humildade, depois a oração. Ela foi para o convento, ela se tornou religiosa, ela quis consagrar a vida a Deus. Veja que a aparição transformou a vida da santa. Ela foi para um convento e toda a vida dela mudou depois daquele evento. Então, a vida de oração, a vida de piedade, a penitência, o convite à conversão, que são muito fortes ali em Lourdes, ecoam daquele corpo incorrupto de Bernadette. Mas se tivesse uma palavra, eu relaciono muito Bernadette à humildade de Nossa Senhora. Porque se a gente for ler a história de Bernadette e a humildade dela, a grande humildade dela, viu Nossa Senhora 18 vezes, não tinha no mundo nenhuma aparição com tanta visão. Ela foi a primeira. Ela podia ser a besta, aquela que queria ser a melhor, a que viu, a que... A mulher está lá recolhida. Aprendeu uma corrente muito grande de consagração, não ia? Como? Se fosse hoje em dia, ele ia botar uma corrente muito grande de consagração, não ia? Ia ter demais, meu filho. E o véu ia andar arrastando no chão. O véu ia arrastando. O Guadalupe, Lourdes, e adentramos agora na Virgem de Fátima. Isso mesmo, Anderson, a Virgem de Fátima. Essa daí tem o que falar, viu? Essa daí tem pano para manga. Vamos lá. Comece. Não, então, quando nós falamos de Nossa Senhora de Fátima, a gente já percebe os elementos comuns, os pastorinhos, a humildade, e até, por exemplo, padre, nas 3 aparições que nós estamos falando hoje, nessas mariofanias, nós vemos essa simplicidade de todos, mas, por um outro lado, isso talvez é uma questão que eu percebo, analisando, estudando a vida dos santos, é que eles sofreram muito. Né? Todos eles tiveram um campo de muito sofrimento, tanto Bernadette, quanto o Diego, quanto os pastorinhos. Né? Então, porque junto com a aparição e a graça de ver Nossa Senhora, veio também tanta dor e tanto sofrimento. Anderson, ontem eu pregava aqui online um retiro para 100 jovens da comunidade católica Lumen. Por sinal, eles ainda estão em retiro hoje, vão até amanhã. Um retiro online, estão em suas casas, em oração, e eu fiz uma pregação para eles. E lá saiu justamente esse tema que você falou. Então, olhando para os videntes, tem muito sofrimento. E a gente se espanta com tanto sofrimento e com tanto privilégio, como você disse, ver Nossa Senhora. Mas o que está por trás disso, Anderson? O primeiro discurso do início da live, a revelação de Jesus. Se a intenção é revelar Jesus, eles não podem fugir do Calvário. Eles não podem fugir da cruz. E ontem eu dizia para os jovens, e digo para aqueles que nos acompanham agora, João, capítulo 16, é o discurso da despedida de Jesus, e Jesus vai dizer aos discípulos que eles vão ficar tristes, vão desanimar, e o mundo é que vai se alegrar. Veja, o sofrimento dos discípulos. O mundo vai vibrar, mas os discípulos vão sofrer. Mas ele diz que isso vai passar. Uma hora, os discípulos irão se alegrar. E aí ele conta aquela história da mulher em dores de parto, que é uma analogia bíblica para falar de quê? Do sofrimento. A mulher em dores de parto, ela, diz lá o texto de João 16, ela sente o sofrimento, a dor, mas depois que a criança nasce, a alegria chega. E aí o texto joanino vai dizer, naquele dia em que essa alegria chegar, ninguém poderá tirar a alegria de vocês. E ninguém mais vai perguntar nada. Então, se você olhar a vida dos videntes, teve muito sofrimento, teve muita dor, junto com a alegria de ver Nossa Senhora. Mas uma coisa não negava a outra. E aí, onde é que a gente vai encontrar a alegria?
estão aí, meu santo, todos no céu. O sofrimento passou. Eles estão felizes. O sofrimento passou. Estão em Deus. Então, a alegria da santidade passa necessariamente pela dor, pelo sofrimento. E foi isso que aconteceu com eles. Então, olhar para os videntes e perceber o testemunho que eles nos dão. Eu faço sempre essa reflexão numa sociedade do analgésico, onde a gente não pode sentir dor, não pode sofrer. Os videntes nos falam muito bem do que é sofrer, mas de sofrer vivendo a alegria que vem de Deus. Porque só os que encontram a Deus verdadeiramente, até na dor, se alegram. Nos fizeram algumas perguntas, já que a pouco o senhor vai trazendo, mas por hora vamos entrar de fato em Fátima. Quando a gente parte para a aparição de Fátima, naquele feliz 13 de maio, né, e a gente vê todas as aparições seguidas, o senhor acredita, qual a maior mensagem que Fátima nos dá? Além dos polêmicos segredos, quando a gente fala dos segredos de Fátima, muita gente já fica com medo, tem todo um aspecto de temor em relação, porque vai ser uma dimensão bem escatológica, que Nossa Senhora vai trazer o fim do mundo e tudo isso mais. Mas quais, né, até esses dias pesquisando, fizeram colocaram como se Fátima estivesse amordaçada diante de alguns segredos que foram revelados à igreja, e a igreja guardou esses segredos. Então, o que é que o senhor nos diria e desmistificaria, na verdade? Não sei se eu poderia utilizar esse termo, desmistificaria, mas sim, né? Porque não deixa de ser místico e não vai deixar de ser místico jamais. Sim. Mas, assim, tirar esse peso de carga negativa que muitas vezes se atribui, como se a igreja tivesse trazido para si os segredos, tivesse guardado e tem ali coisas grandiosas que vão impactar. Então, o que é que o senhor trazia um pouco para a gente na perspectiva do segredo de Fátima? Então, Anderson, tua pergunta foi ótima. Fátima é uma das aparições que mais se fala até hoje. Talvez uma boa parcela do catolicismo atual dê uma grande ênfase até a Fátima, mais do que as outras. Por quê? Porque no mundo, numa sociedade onde a gente vive buscando sinais, porque a fé é muito frágil e ela precisa de sinais, de eventos, de algo catastrófico, de algo que possa vir de repente, causar medo. Então, numa sociedade que se alimenta de sinais e quer sinais, talvez Fátima fale mais do que outras. Então, o que é que Fátima nos traz? A grande mensagem de Fátima é qual? Olhando as outras duas aparições e os elementos que a gente colocou em comum, Fátima, segundo o documento, e aí eu vou ser bem categórico, Anderson, professores somos, né? Então vamos lá usar um pouquinho da academia. O documento da Congregação para a Doutrina da Fé. O papado era de João Paulo II, ano 2000, ano do jubileu, São João Paulo II. E ele ali pediu que a gente revelasse esse famoso segredo e desse uma mensagem ao mundo do que era Fátima. E quem estava sentado na cadeira da doutrina da fé era o nosso querido Papa Emérito Bento XVI. Então, o documento feito na época, depois de vários estudos, nos apresenta o quê? Vamos lá. 3 elementos importantes sintetizam Fátima. E quem quiser inventar e acrescentar mais coisa, que invente. Mas a síntese da igreja, viu? Não é de qualquer Zé Mané, não. É da igreja. É o seguinte. Primeiro, o tema, que é um tema apocalíptico, é um tema de escatologia, como você disse. Escatologia é um dos temas de teologia que a gente estuda sobre as realidades futuras, então céu, inferno, purgatório. Então, a primeira mensagem tem um cunho escatológico. Qual é? Apresentar aos meninos o inferno. Essa visão do inferno aqui
é importante na aparição de Fátima. Mas é para a gente correr com medo, ou ficar espantado, ou criar. Não, calma. A visão do inferno tem, teologicamente, uma resposta. Qual é? Quando os videntes têm essa visão, é tão somente para que Nossa Senhora deixe claro aquilo que está na revelação de Cristo. Olha aí a importância da gente não fugir de Cristo. E o que é que está na revelação de Cristo? O inferno existe. O inferno existe. Não é para espantar, não é para ter medo, não. É porque sabendo que o inferno existe, eu preciso buscar o quê? A conversão. Conversão. Então, na visão do inferno, está a teologia da conversão. Quais foram as primeiras palavras de Jesus quando ele começou a pregar? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, Nossa Senhora não está inventando moda. Ela está dizendo o que o Filho disse. Só que, para falar a esses tempos, ela se utilizou daquela visão para justamente dizer, existe. E tantos se perdem. E se perdem por quê? Porque o pecado maior não é aqueles pecados que a gente vive dando tanto valor, não. O pecado pior é a incredulidade. Meus paroquianos sabem disso, que eu prego isso direto. O pecado maior é não crer. E o nosso mundo está vivendo este pecado, o da incredulidade. Então, Nossa Senhora vem dizer em Fátima que o inferno existe, mas não para fazer medo, como alguns ficam aí fazendo alocubrações. Não. É para dizer, convertei-vos. É para dizer, o Evangelho já dizia isso, e é hora da gente mudar de vida, se arrepender, voltar para Deus, sair do ceticismo, dar a Deus o que é mais importante. Ele é o fundamental. Essa é a primeira mensagem, Anderson. A segunda mensagem. É bonito porque essa mensagem é muito atual no momento do século XX, né? Um momento temporal onde existe essa mariofania, que é uma humanidade que já está adentrando no segundo milênio e já se perdeu desses valores, e muitas vezes a gente vê teólogos que acreditam que não existe mais o inferno, né? Porque Jesus Cristo é muito light, ele agora todo mundo vai ser salvo, o inferno é uma criação de quem quer aterrorizar, uma criação medieval, e não, Nossa Senhora, no século XX, para o homem que se acha agora emancipado de valores e que perdeu o sentido até do próprio inferno, ela vem trazer essa dimensão do elemento inferno. Perfeito, Anderson. Ótima colocação, ou seja, a aparição se encaixa no momento. Ou seja, é uma mensagem para a história do homem. E aí você, como bom também professor de filosofia, todas as filosofias existencialistas céticas presentes na humanidade. Então, há um ambiente de incredulidade muito forte. Então, é importante crer, é importante voltar a Deus, e essa é a primeira mensagem de Fátima. A segunda é o Imaculado Coração dela. Ela pediu que se consagrassem ao coração dela. Mas aqui o que é que está por trás dessa consagração? Atenção, porque é um tema de consagração e eu vejo que você me incitou a falar isso que eu vou falar agora. As consagrações que fazemos são sempre a Jesus. Porque é Ele que nos consagra. E a primeira consagração nossa foi no batismo. Então, quando Nossa Senhora pede uma consagração, é para que, atenção, é a leitura de Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI no documento lá. É como se Nossa Senhora, trazendo-nos para o coração dela, ela nos levasse para Cristo, e não para ela, é para Cristo. Então, por isso, um pedido de consagração. Voltar a Cristo, se consagrar a Cristo, viver o batismo. E aí, nessa consagração, há um elemento fundante da cristologia. Qual é?
é que a consagração tem um objetivo, que talvez seja maior do que a consagração. É a reparação das ofensas, das faltas, das injúrias ao coração dele, de Jesus. É para que a humanidade repare as tantas vezes que ofende Nosso Senhor, que mata Nosso Senhor, que crucifica Nosso Senhor. Então, é uma consagração que precisa ser entendida, e aí grandes estudiosos de Mariologia, como o grande mariólogo Stefano de Fiores, que considero aquele que mais estudou Fátima, ele vai dizer que é uma coisa que a igreja ainda não entendeu, não engoliu. A gente ainda está caminhando para entender a reparação. Nossa. Há uma espiritualidade, mais do que um dado histórico, teológico, ou de devoção. Não, Stefano de Fiores diz, há uma espiritualidade nessa consagração que não é se consagrar tão somente, é reparar as ofensas que fazemos a Nosso Senhor. Então, aqui nasce uma espiritualidade em Fátima. Isso é uma coisa que precisa ser estudada e desenvolvida, porque ainda não foi, infelizmente, de Fiores morreu sem poder fazer estes encaminhamentos, ainda que ele tenha sido um dos grandes estudiosos de Fátima. Então, esse é o segundo ponto, Anderson. E o último, que é o que gera mais distorções, e aí você começou justamente colocando esse povo com a boca fechada, porque parece que a igreja estava se fechando a um episódio, a um fato que poderia acontecer. Em tempos de pandemia, os que gostam dessa linha, de muito sinal, de muita catástrofe, podem querer se aproveitar desse momento. O sinal, o terceiro segredo de Fátima, o terceiro segredo, não foi outra coisa senão aquele sinal de São João Paulo II. O atentado. Então, ali era a imagem que a visão que foi dada aos videntes via, ou seja, de um bispo caído por terra. Então, Bispo todo de o branco, cenário, caído por terra, todo o cenário daquilo que houve com João Paulo II. Quem quiser ficar dizendo que o terceiro segredo é a terceira guerra, é a quarta, é a quinta, é a sexta, diga. É especulação. Especulação. A igreja já disse. Você é maior do que a igreja, porque, infelizmente, os camaradas que vivem dizendo isso é gente que se diz igreja. Eu não sei até que ponto são. Né? E é tão forte que o atentado a João Paulo II é exatamente no dia 13 de maio. 13 de maio. Exato. E assim, é muito claro que vem a ser esse homem ferido, o bispo de branco, caído ao chão, né? E o fato da bala que feriu João Paulo II hoje está na coroa de Fátima, né? Vem endossar expressamente que esse segredo já não foi revelado pela igreja desde 2000. Intrinsecamente é muito bonito quando a gente olha para a história de João Paulo II e o quanto a sua vida é intrinsecamente ligada a Maria. É como se a gente até fica meio que extasiado de tanta beleza quando nós vemos os sinais de João Paulo e de Nossa Senhora, o quanto eles estão entrelaçados e o quanto Nossa Senhora teve esse cuidado com João Paulo II, especificadamente naquele momento, né? Isso mesmo, Anderson. É visível que ela desviou a bala com o Paulo dela, viu? Isso. É visível a ligação de João Paulo com este acontecimento. E aí, o que é que a gente ainda pode tirar desse terceiro segredo? As perseguições à igreja. Então, se a gente for ler os detalhes, as perseguições da igreja estão muito presentes lá na aparição. Então, fica visível este cenário. Então, é importante olhar para a aparição de Fátima, entendendo justamente que há uma ligação forte com o sofrimento do Papa, mas também com os sofrimentos
futuros que a igreja haveria de passar, e que tem passado, e que todos nós sabemos. Tanto que o material que eu escrevi no meu livro, né, o Escrito com Letras de Sangue, que é o livro dos mártires do século XX. Padre, é um dado que eu fico assim, perplexo. É um dado que não é falado pela própria igreja. Muitas vezes quando nós falamos de números oficiais de mártires da igreja, nós temos em torno de 70 milhões de mártires. Eu não estou falando milhares, não, 70 milhões de mártires. Desde o início do cristianismo, né, desde o evento Nosso Senhor ressuscitado, a igreja ela contabiliza 70 milhões de mártires. Alguns nós nunca saberemos os nomes. Muitos desses nós temos os nomes oficiais pela igreja. Só que o que me causa perplexidade é o que Daniel Hopes nos trouxe no seu livro de História da Igreja. Quando ele vai nos dizer que somente o século XX ele produziu cerca de 40 milhões, 35 milhões, para ser mais exato, 35 milhões de mártires. 35, né, em torno de 35 a 40 milhões de mártires somente no século XX. Ou seja, o século XX ele produziu mais mártires do que os 19 séculos anteriores juntos. Se nós pegássemos, né, do século I até o século XIX, nós somaríamos em torno dos 35 milhões restantes, e somente no século XX nós tivemos em torno de 35 milhões. Ou seja, o século XX foi o século do martírio, o século onde cristãos testemunharam a sua fé com o seu próprio sangue. E Nossa Senhora, de Fátima, é a revelação de Nossa Senhora nesse século, o século do martírio, o século onde os cristãos passaram pelas maiores perseguições. A gente vê a quantidade imensa de mártires na Espanha, né, congregações, bispos mortos, né? A gente passa pela Albânia, Lituânia, Camboja, nós temos mártires, né, muitos mártires mesmo, no próprio México, né, México que foi lavado pelo sangue dos cristãos no século XX. E nessa época também nós temos os dogmas, né, e também temos as solenidades. A gente vê, né, a instituição da festa de Cristo Rei, que é uma resposta a esse século, onde o Papa ele vem dizer que Cristo é o Rei do Universo, e também, né, a festa do Sagrado Coração de Jesus, antes mesmo, né, que vai consagrar a humanidade a esse Sagrado Coração, né, como respostas também ao que a humanidade estava vivendo, o que a Igreja estava vivendo no século XX, século do martírio, e Nossa Senhora de Fátima apresente aquela que cuida dos seus mártires. Eu digo que ela é a rainha dos mártires. Ótima visão, Anderson. Ótima, porque se a gente quiser buscar sinais, porque infelizmente esse é o momento, o povo vive de buscar sinais, mas o sinal, Anderson acabou de falar. O sinal está mais do que visível. Nós que estamos cegos e não estamos vendo. Por sinal, quem de vocês que estão aí nos acompanhando, eu estou vendo que tem muita gente admirada com a explanação que você fez agora dos mártires. Quantos mártires da igreja, olhando a história deles, quantos eu li? Qual foi o santo livro para ver a história e me deparar com a verdade de uma morte onde o que estava em jogo era a defesa da fé em Nosso Senhor e em sua igreja. Porque há pouco conhecimento mesmo, Anderson. E aqui eu aproveito para te parabenizar, porque não é a primeira vez que você faz trabalhos, estudos sobre os santos, de modo especial os mártires. É uma contribuição maravilhosa para a igreja, porque, infelizmente, o povo de Deus não conhece. A gente conhece, aqui eu vou fazer uma criticazinha ácida, mas acho que é pertinente. A gente conhece os santinhos de devoção, né? Que me dão algo em troca, né? Então, tem o chavãozinho lá, para tal tema, para o impossível, para aquilo. Mas santo, que não é para essas necessidades, e o que ele tem a falar é vida, católico não lê, não. Porque vive de fideísmo. Aí a fé fica o quê? Vazia, meu amigo. Aí vem a pandemia e devassa a fé de todo mundo. Essa é a verdade, meu querido. Então, quem sabe essas palavras agora, e eu gostei do título que você deu, Nossa Senhora de Fátima é a expressão da rainha dos mártires. Perfeito.
que a gente possa, estudando mais essa aparição, entender que o terceiro segredo está aí vivo, peitando na gente, com tanta perseguição, e tantos irmãos e irmãs não veem, não percebem. Então, é muito belo, padre, a gente olhar e o quanto Nossa Senhora caminha conosco, se caminha na história da igreja, acompanha os séculos, acompanha o cristianismo desde a sua fundação. A gente depois já estavam mandando aqui, até ficou tremendo, o povo já falando, vamos, façam outra live com o padre, a gente teria depois, talvez, pensar uma acerca dos dogmas de Maria. A gente já poderia fazer uma ou outra mais à frente. A gente utilizar os dogmas de Maria, mas chegaram algumas perguntas enquanto estava aqui vendo. Fizeram uma pergunta, acho que seria interessante a gente comentar brevemente, porque entraria no outro lado, no outro momento, a discussão da virgindade e da própria Imaculada. Nos perguntaram aqui por que Maria nasceu imaculada, né? A gente já vê. A outra pergunta que foi feita era qual a mensagem de Nossa Senhora em Símbris, né? A mensagem de Símbris, ela é uma Mariofania oficial? Quais são as circunstâncias que permeiam Símbris? Vamos primeiro para a Símbris, que é Mariofania, a da virgindade e a questão da Imaculada a gente deixa para outra live, mas a gente já pode falar um pouquinho também. Ótimo. Eu acho que chegou mais uma de Símbris aí, ó. Olha logo aí para a gente juntar, Anderson. E sobre as aparições de Medjugorje. Chegou! Eu sabia que ela ia chegar, não era, Anderson? Medjugorje chegou. Vamos lá. Então, com relação a Símbris, uma das Mariofanias, existem estudos recentes e, digamos, que estão sendo feitos mais estudos, porque nos últimos tempos a igreja particular de Pesqueira deu um impulso a estas aparições, ou seja, aquele conflito que existia a igreja e a aldeia, a comunidade indígena passou, graças a Deus, tudo foi pacificado, e o bispo Dom José tem um papel importante nesse empenho de unir a realidade deles com a realidade da igreja, com a aparição, porque isso era um empecilho no passado, grande. Então, começaram estudos e a aparição de Símbris ainda não é reconhecida pela igreja. Não é reconhecida. Mas existem estudos em processo para, impossível, quem sabe no futuro, reconhecimento. A gente sabe que é uma aparição também importante. Estudando aquilo que saiu até aqui da aparição, a gente não vê coisas que possam ferir a revelação de Cristo, não, pelo contrário, né? Então, os temas de Símbris são os temas, atenção, os temas de Símbris são os temas de Lourdes e de Fátima. Não são outros. Há já estudos que relacionam Lourdes e Fátima também com o evento Símbris, porque o pedido de Nossa Senhora é oração, é conversão, é a penitência, né? Então, os pedidos são semelhantes. Agora, infelizmente, ainda não é reconhecido, ou não sei se será, porque na história houve muitas dificuldades para o reconhecimento, houve muitas brigas, discussões, né? Então, faltava interesse também. Então, eu acho que o grande passo que foi dado para a Símbris foi ano passado. Eu participei da missa lá no Colégio Damas, quando foram colocadas lá num lugar de destaque os restos mortais da irmã Adélia, que é a vidente de Símbris. E ali se começou estudos sobre a vida da vidente, para daí a gente tirar alguma coisa da aparição de Nossa Senhora. Então, em síntese, nós poderíamos dizer que é uma aparição que está em estudo, mas que a diocese tem dado impulso,
por exemplo, tem incentivado a peregrinação para que as pessoas possam ir lá e aquele ambiente possa se tornar santuário e, quem sabe, no futuro, com a graça de Deus, a gente ter um reconhecimento e mais dados que comprovem aquela aparição. Falaram aqui em relação também a essa questão do comunismo, que o Segredo de Fátima faz referência ao comunismo, é o que nós já dizíamos acerca do martírio, né? Muitos dos mártires do século XX, essas pessoas que morreram foram vítimas do comunismo, das ideologias marxistas, materialistas, né? Como também nós podemos dizer que o capitalismo também, em algumas perspectivas também, tem seus mártires. Então, a gente pode perceber que todas as perspectivas materialistas, imanentistas, eu diria, que reduzem a transcendência ao imanente, né, elas fecham a possibilidade. Eu acho que o marxismo ele vem ser oposto à Nossa Senhora de Fátima, né, justamente por conta de que ela vem a se mostrar como uma doutrina imanente, onde não há espaço para transcendentalidade. Obviamente não existe espaço para a fé, não existe espaço para Cristo nem para a igreja. Fizeram aqui a pergunta em quais aparições Nossa Senhora estava grávida. Acho que Guadalupe somente, né? Guadalupe grávida, e há também relatos de que em Lourdes também ela estaria grávida por estudos de uma imagem com aquela faixa. Lembrem que em Lourdes ela tem uma faixa, né? Então, também, provavelmente, a de Lourdes era uma aparição também com esse detalhe, né? Já não se fala a mesma coisa de Fátima. Com relação a isso que você colocou aí, do imanentismo, do materialismo, isso aqui fere, se a gente for resumir, fere a qualquer perspectiva de transcendência. E aí a gente precisa entender que as mariofanias ou as teofanias são vistos como dom de Deus e se tornam desafios para a razão. Logo, se a racionalidade é materialista, então ela fere, seja marxista ou outras, o capital, qualquer que seja material, vai ferir o dado da revelação, né? Porque vai tocar e vai mexer em quê? Na fé. E se mexe na fé, eu vou crer em quê de uma aparição? Em nada. Né? Não vou nem considerar que existiu. Não tem como. Então, com relação a Medjugorje, que também perguntaram, Medjugorje é a mais recente e, digamos, depois de Fátima, é aquela que é mais famosa hoje. Por quê? Porque é uma das aparições onde Nossa Senhora continua aparecendo ou continuou aparecendo até o mês de março. Foi a última aparição que a vidente teve. Mas se narra que as aparições são também a cada vidente. Então, acabaram as delas e ainda tem 2 videntes que estão tendo, pessoais. Quando todas terminarem, aí é que serão revelados os possíveis segredos que se falam de Medjugorje. Mas o que é que a gente pode dizer de Medjugorje? Primeira coisa, não é reconhecida. A igreja não deu nenhum reconhecimento a Medjugorje. O primeiro reconhecimento que a igreja deu a Medjugorje foi qual? Foi agora, ano passado, e foi uma feliz coincidência, porque o Papa liberou, né, de visitar Medjugorje. Ele liberou numa semana, 2 semanas depois eu estava em Medjugorje. Uma graça muito grande. Né? Porque eu ia de intruso. Eu acho que ele liberou porque ele sabia da sua visita para lá, então ele liberou. Então, a aparição teve a liberação para quê? Para as visitas. Então, hoje, Anderson, me preparando até para essa live contigo, eu vi uma palestra de meu professor de Mariologia, Salvatore Perella, que estava lá na Unicap naquele ano, está lembrado, né? E ele fez uma palestra, eu vi um vídeo, sobre Medjugorje. E ele é um dos estudiosos de Medjugorje. Ele está estudando numa comissão que foi criada pelo Papa Bento e que agora foi reforçada pelo Papa Francisco. Porque o Papa Francisco tem insistido que quer
uma posição sobre aquela mariofania, e ele vai dizer um detalhe importante que eu experienciei e hoje também posso dizer, e depois que eu vi ele dizendo, agora que eu vou dizer mesmo. Que é qual? A gente não pode analisar a mariofania só enquanto mariofania, só enquanto aparição. A gente tem que ir além da aparição. Então vamos lá, vamos para Fátima, vamos para Lourdes, vamos para Guadalupe. Lá só tem o santuário com a mariofania? Não. Lá tem a fé do povo, ao redor do santuário. Lá tem os peregrinos que vão ao santuário. Lá tem uma comunidade reunida que crê em Nosso Senhor e está lá. Independente se foi ou não foi, mas está lá. Depois, lá também tem o quê? Vida sacramental. Então tem missa, tem muita confissão. Então esses elementos aqui são importantes também para o reconhecimento. E o que foi que o Papa Francisco fez ano passado? Quando ele juntou esses dados e o Salvatore Perella, junto com outros estudiosos, disse para o Papa que era importante olhar o entorno da mariofania e não se deter só do evento em si, mas ir além dele, eles se deram conta de um detalhe importantíssimo, que se a gente for pegar todas as aparições, o fenômeno de Medjugorje é a vida de fé do povo daquela cidade, e aí tem gente que foi comigo e pode testemunhar aí agora, pode colocar aí agora, para que quem não foi veja, e a vida sacramental, Anderson. Eu creio que é um dos santuários marianos que eu visitei, onde tem mais filas de confissão. As filas são quilométricas. Então, os frutos de Medjugorje são concretos. Os frutos Vemos são concretos. Isso na vida da igreja, na vida da comunidade. Exato, Anderson. Entra uma questão de tecnicidade, eu diria, porque na verdade é bem difícil chamar tecnicidade, doutrinário, porque a gente está lidando com aspectos que são mistérios. Isso. Mas, diante disso, mesmo sendo aspectos de mistério, a gente muitas vezes vai procurar sinais comuns, né? Mas eu acho que esse grande marco de Medjugorje é o fruto que ele desperta na humanidade, né? Nas pessoas que chegam no lugar. Eu não conheço Medjugorje, mas todo mundo que vai a Medjugorje me diz que sentiu em Medjugorje tem uma experiência mística somente em pisar em Medjugorje, já tem essa mística do lugar, toda uma compreensão própria, de pessoas que têm, às vezes, um pouco de receio em relação a Medjugorje, por não ser oficial ainda. Tem um certo receio, mas depois que chegam em Medjugorje, elas já não têm mais, elas se tornam devotos de Medjugorje, porque foram em Medjugorje e a compreensão que tinha outrora já não mais faz sentido. Anderson, eu fui como peregrino com o grupo, mas eu confesso, e eu disse ao meu grupo, eu cheguei aqui, eu vim aqui como peregrino com vocês, mas pisando em Medjugorje, eu vim como estudioso. Como estudioso de Nossa Senhora. E foi pisar, eu fui quebrando o estudo todo. Né? Assim, eu me rendi ao que vi. Porque o que se vê lá, assim, eu já disse que minha aparição é Lourdes. Eu gosto demais de Lourdes. Mas a fé das pessoas, o espírito da aparição na vida das pessoas, homens e mulheres orantes, de missa diária, de missa dominical, de parar, fechar o comércio todo. O comércio aqui dá devoção, porque você sabe que nos santuários tem um comércio da fé. O comércio da fé de texto, de imagem, de texto, de tanta coisa que vem. Lá, antes da missa do domingo, fecha tudo. Tudo, todo mundo para. Isso não tem nos outros santuários, não, viu? Não tem. O comércio religioso, então. Perfeito. Tudo para, porque todo mundo vai rezar. É dia do Senhor, acabou. Fecha o comércio, vamos rezar. Então, há algumas coisas na vida das pessoas que gera o fruto de Medjugorje. Qual o fruto de Medjugorje? Conversão.
ao meu ver. Conversa. Isso a gente vê aqui não numa realidade de teoria, né? Porque talvez falta alguns elementos ainda, né? Mas a Sim, gente vê na prática, no campo da na praxis, né? prática, Sai da Anderson. teoria e a gente vê vivido, né? E Sim. aí, nossa, padre, que live, né? A gente era 1 hora, a gente já tá em quase 2, mas assim, eu acho que foi muito bom o que a gente tá fazendo hoje, né? Eu acho que pelo menos a gente tá com 60 pessoas que estão nos acompanhando, que não parou aqui, estão com a gente fazendo. Sim. Eu acho que a gente, nesse mês de maio, a gente está nesse momento falando daquela que não é a graça, mas, como diz São Maximiliano, é a cheia de graças e derrama graças em nós. Padre, só mais para a gente encerrar, senão a gente vai até Vai amanhã, encerrar, senão a mas gente vai até amanhã. o senhor precisa também falaram da aparição de La Salette, né? E também o elo que existe entre Nossa Senhora de Simbres, que na verdade ela aparece especificadamente como Nossa Senhora das Graças. Ela já vem de uma outra Marialfania, que é a Marialfania das Graças, também na França, né, em Paris, para Catarina de Labouré. Né? Então a de Simbres já seria, eu acho engraçado porque Nossa Senhora ela já vem, não para ser Nossa Senhora de Simbres, né? Ela já vem com o nome das Graças, né? Então ela já aparece especificadamente com o elo de uma outra Marialfania, né? Então é bem peculiar isso, né? Porque assim, nas outras todas são muito originais, assim, não que ela toda sempre é a mesma, mas em circunstâncias específicas, com características específicas, eu vejo, né? Lá, Juan Diego, Nossa Senhora de Guadalupe, com Sim. traços indígenas, cada característica com a sua região, com suas características fisionômicas. Já a Nossa Senhora de Simbres, ela aparece como Nossa Senhora das Graças, ela já vem especificadamente como a mesma que de uma outra Mariofania, né? Então, Anderson, La Salette, eu te confesso, eu conheço pouco de La Salette, mas creio que também é uma aparição importante, é uma das aparições reconhecidas, né? Há um elo, é verdade, dessa ponte de La Salette também com as outras aparições da França, até porque a França é um dos países privilegiados de aparições de Nossa Senhora ali na Europa. Eu vou me mudar para a França. Vai se mudar para a França, né? Lá é privilegiado. Nossa Senhora gosta dos franceses. E creio que a mensagem principal de La Salette, pelo pouco que estudei, que é pouco conhecida, é justamente também uma mensagem de reparação, viu? O tema da reparação também está é lá. mais específica pelo sacerdote, né? A La Pelos Salette sacerdotes, é isso. Tem uma ela mensagem específica, é muito direcionada específica. e ela Isso. tem as mãos. É semelhante, Anderson, à rosa mística, que também não é reconhecida, mas é uma mensagem direta aos sacerdotes. E essa mensagem é uma mensagem destinada aos sacerdotes, olhando a vida sacerdotal nossa e a nossa fidelidade. E o tema da reparação, ou seja, a gente precisa reparar essas ofensas que fazemos a Jesus em nosso ministério. Então, é por aí que vai La Salette. Quando você falou de Simbres e chamou a atenção desse dado aí, que é importantíssimo, ela não quis ser chamada Nossa Senhora de Simbres ou de Pesqueira, né? Ela assumiu, ela disse o nome dela. E é interessante, Anderson, que estudando, eu não posso dizer muita coisa, eu tenho que ficar quieto, mas estudando, tem um detalhe importante, e que eu não vou desenvolver aqui, mas vou deixar só a bomba, e quem sabe no futuro isso vai ser desenvolvido, e a gente vai poder falar mais abertamente. Mas o detalhe de Simbres é que ela não diz que é das graças. Ela diz, eu sou a graça. Eu já fiz a. Nossa, padre, Eu quero que você abra a boca mesmo, espantado. Eu pensei aqui, uma coisa, eu não sei se é isso, mas eu já fui. Eu sou a graça. Então não, ela não se coloca como Nossa Senhora das Graças, não. A gente chama das graças. A gente diz que, e até o lugar lá, ela está com as mãos abertas. A gente conhece o lugar.
Tá lá, Senhora das vamos lá. Graças. Isso, essa é... Mas você Mas ela sabe, diz, eu sou a graça. eu sou a graça, e lá tem um detalhe. Aquilo que eu chamei a atenção na live, ela vem com o menino. Então, por isso, ela se torna uma aparição diferente de todas as outras aparições. O pessoal fica detido aí na mensagem. Por exemplo, o tema do comunismo no Brasil, sim, é um dos temas. Mas tem algo muito maior do que isso, porque isso aí já tinha vindo nos outros temas. O que está por trás de Símbolos é: eu sou a graça. E em uma das aparições, ela faz aquilo que nós, estudiosos, queríamos que todas fizessem, e só ela fez. Ela vem com o menino. Então, esse é um detalhe que precisa ser estudado, e o padre aqui vai ficar quietinho, mas que quem sabe mais tarde, no futuro, a gente possa conversar mais sobre isso. Ô, padre, mas esse não, é o detalhe. Não vou querer que o senhor diga nada que ainda não pode, mas assim, eu posso trazer algumas coisas que eu pensei? Diga, fale. Pode falar. São duas coisas, na verdade. Uma primeira coisa que me veio, né, assim, porque é interessante que cada aparição, essas que nós falávamos, elas têm ligação direta com um dogma também. Isso. Né? Esse é um tema. E se fala muito na possibilidade de um novo dogma mariano, isso, que seria o de medianeira de todas as graças, né? Exatamente. E quando ela diz eu sou a graça, será que essa aparição estaria endossando esse dogma de medianeira de todas as graças? Boa pergunta que você fez. Os Estados Unidos, a igreja americana, é a igreja no mundo que vive cobrando esse dogma da igreja. E há controvérsias teológicas atuais. Ainda que, teologicamente, se a gente for na Mariologia de Soares, que eu citei no início, ele chamava ela de corredentora e medianeira de todas as graças. Há textos antigos que narram. Hoje, a gente tem um cuidado para falar disso por N questões teológicas. Mas sempre foram questões problemáticas, dogmáticas, nunca veio de uma situação de conforto teológico. Não, quando vem apresentar Maria como Theotokos, Maria como mãe de Deus, isso é um dogma cristocêntrico, inicialmente, que vem mostrar as duas naturezas de Cristo, né? O dogma Theotokos é um dogma intimamente, na verdade, é secundário dizer que é o Theotokos, porque ele é um dogma cristocêntrico, plenamente cristocêntrico. Porque nós percebemos as suas duas naturezas, né? Isso. Só que agora eu fiquei feliz com essa da graça, porque nós vemos no surgimento, sei lá, vai que Nossa Senhora esteja querendo endossar o dogma da medianeira, né? Rezemos. E depois o detalhe do menino, que para a teologia tem um peso tremendo. Tremendo. A gente não tem noção. Como aparecer com esse menino? Né? Então, tem um peso tremendo para Nossa diocese mãe. Nas nossas terras, Anderson. Tá vendo? Somos privilegiados. Pena que o nosso povo, e aqui todo mundo que está acompanhando a gente, a maioria é do Nordeste mesmo, não valoriza, né? Não tem esse entendimento e não tem também esse conhecimento. Quem sabe alguém está aí espantado com o que o padre disse, mas é isso, e que pouca gente fala, porque precisa ir nas minúcias do que lá aconteceu para extrair esses elementos. Mas são coisas importantes. Então, isso aqui gera o quê? Mais estudo, mais tempo, para dar um parecer, porque já é uma aparição bem diferente das outras. E é bonito, padre, a gente olha, porque eu estava analisando aqui que cada dogma
antes de serem oficializados pelo magistério da igreja, eles não foram pensados da hierarquia da igreja para o povo. Eles desceram, né, os dogmas eles nunca foram pensados pelo magistério, disse, não, vamos empurrar na igreja e todo mundo agora vai ter que acreditar, porque é dogma. E Pedro está dizendo ex-cátedra e agora é isso, porque Pedro, o Papa, né, infalível, está dizendo, não, os dogmas eles partem do sensus fidelis, do povo, né? Desse povo que se reúne, o povo que traz os dogmas, né? Primeiro eles foram percebidos pelo povo, né? Perfeito, e Nossa Senhora do Mar endossando. O senso comum dos fiéis é a base do dogma, sobretudo para aqueles que criticam o magistério da igreja e dizem que a igreja se sobrepõe. Não, os dogmas, todos eles nascem de baixo, não de cima. Isso é uma lição para o mundo que quer ser de cima. A igreja dá uma lição nos dogmas que tem que começar de baixo e não de cima. Então, é interessante essa perspectiva. Mas ótimo, Anderson. Muito bem, foi ótimo. Que live, né? Nossa, padre, eu estou muito honrado. Assim, a gente conseguiu falar um pouco da abordagem dos dogmas e principalmente das aparições dela como um todo. Né? Nossa, eu estou muito feliz com essa live, muito feliz de verdade. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente tem que disponibilizar, estudar, escrever e pesquisar, porque eu acho que uma live dessa, assim, padre, o senhor trouxe muita coisa riquíssima acerca de Nossa Senhora e a compreensão mariológica como um todo e o quanto essas mariofanias elas falam para os nossos corações hoje, no hoje da história, né? Quanto elas falam, o quanto Nossa Senhora precisa ser conhecida e saber que nada para nela, tudo é para o Filho, tudo para o Filho, né? Isso é importantíssimo, Anderson. Se de tudo isso que a gente refletiu aqui, as pessoas que nos acompanharam partem desse princípio cristológico, Nossa Senhora está mais do que feliz nesse dia, está mais do que feliz nesse início de mês de maio que nós começamos com essa live. Eu te agradeço, estou muito feliz. Às vezes me veio as teorias bem na minha cabeça, assim, eu sou muito, mas não é como aquela coisa de querer ensinar onde não tem, não. Eu sou mais realista, certo? Nem tô caindo, mas assim, me vem diante disso algumas possibilidades como igreja, né? Mas porque é muito forte os dogmas também dado local, né? Por exemplo, o dogma da Assunção de Maria é um dogma que foi lutado pelas mulheres francesas, né? É bonito perceber que quando a igreja vem proclamar o dogma da Assunção, as mulheres da França elas fizeram um movimento assuncionista. As mulheres fizeram faixas e clamaram em Paris, chamando Maria de Assunta. Assunta. As mulheres, né, fizeram uma revolução, vamos dizer assim, trouxeram o ser da mulher para brigar como igreja pela Assunção de Maria, né? Então, eu digo que o dogma da Assunção de Maria foi um dogma brigado, sonhado pelas mulheres, né, francesas, né, pelas francesas. E hoje a gente vê os Estados Unidos trazendo muito o dogma da medianeira, né, como o senhor colocava. Eu acho que Brasil, vamos se unir junto aos Estados Unidos, a gente já tem uma aparição nessa perspectiva, e parte em igreja Nossa Senhora Medianeira, não, mas teologicamente tem que ser estudado bastante, né? Tem que ser estudado bastante, porque o principal entrave nessa reflexão, que acha que não é por aí, tem peso. Bento XVI, né? Ele é um dos teólogos da atualidade que ele pede para a gente tomar muito cuidado com esse futuro dogma. Segundo o parecer dele, por ele, esse dogma não sairia porque não teria necessidade. Ou seja, ele acha porque por João Paulo II, esse dogma já estaria... João Paulo II várias vezes escreveu e usou terminologias semelhantes. Basta ver a Redentoris Mater, no 3º capítulo, ele usa expressões desse dogma. Mas Bento e outros teólogos acham que a gente já sabe que é verdade, não precisaria do dogma em si. Mas é coisa para se estudar. Então, vamos ver o que é que dá e precisa se analisar melhor essa história de Símbolis, né? Então, vamos estudar e ver o que é que dá. Tá certo? Que live. Acho que, padre, só para a gente encerrar agora, eu acho que a gente podia rezar, né? O senhor
nos abençoar e a gente nos Podíamos consagrar. rezar, com certeza. Vamos rezar, concluindo essa live, Anderson, a oração primeira que a igreja fez a Nossa Senhora, que é o Subtum Presidio, a oração do 3º século do cristianismo, e que, por sinal, o Papa Francisco pediu para a gente rezar durante esse mês de maio, em família. Rezemos juntos a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.